Olá para todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. E essa é a apresentação da nossa websérie A Influência do Caminho do Guerreiro em Star Wars. Meu nome é Adriano Pereira Silva, meu nome em japonês é Sukemasa Sojobo Fushimoto, da linhagem Tsukimoto. Fui aluno de um grande mestre de artes marciais clássicas japonesas, né? O Kenjutsu, Yaijutsu, Batojutsu. E Tsukimoto Sensei era um samurai, ele era um descendente direto de Ikeda Terumasa, um senhor feudal do Japão, senhor do castelo de Himeji, e de uma tradição de famílias importantíssimas como Fujiwara e Minamoto. E nosso trabalho consiste em produzir conhecimento e objetos para o caminho do guerreiro, tanto no Oriente como no Ocidente. No Ocidente eu sou membro da Ordem de Cristo, atualmente grão-mestre. A Ordem de Cristo é a descendente direta dos Templários, e ela foi para Portugal, né? Os Templários foram para Portugal e lá eles mudaram o nome da Ordem Templária para Ordem de Cristo. E ela também fundou o Brasil quando Pedro Álvares Cabral veio para cá. Então é uma grande satisfação trabalharmos com o caminho do guerreiro nas artes marciais, na filosofia, na história, e todo o nosso trabalho consiste nisso. São academias, que chama-se dojo em japonês, a manufatura de espadas através da Guilda Espadas, onde a gente tem a manufatura da espada japonesa, o katana ou katana, como alguns falam, as espadas medievais, armaduras. Então eu fui aluno também de alguns mestres que foram forjadores. Então temos essa dedicação tanto ao caminho oriental quanto ao ocidental. E aí veio esse convite maravilhoso para fazermos essa série sobre Star Wars. É uma coisa fenomenal poder dividir isso com vocês, porque Star Wars, poxa vida, a gente ama, né? Todo mundo gosta de Star Wars, ou quase todo mundo. É muito difícil para a pessoa não gostar. E desde o final dos anos 70, Star Wars mudou a história de como se contar uma história antiga. É muito legal. Star Wars é simplesmente uma narrativa épica de capa e espada que nos leva para as estrelas. É sensacional. Portanto, Jinai, Templar Warriors, Guilda Espadas, Shintoryu, Koryu Dojo. Eu sou um dos diretores, também um dos mestres do Koryu Dojo, da FIGAN, da Federação Internacional de Gekiken em Artes Marciais, que é a esgrima japonesa tradicional histórica. Então, sou restaurador de espadas, de armaduras, trabalho para museus, grandes colecionadores. Então, vai ser uma satisfação trabalharmos nessa série maravilhosa em 24 capítulos, passando para vocês todo esse conhecimento e trocar uma ideia muito legal.
A primeira vez que eu assisti Star Wars, isso foi em 1979, foi no cinema do Conjunto Nacional na Avenida Paulista. E meu irmão mais velho me levou para eu assistir o filme. Estava lotado, né? Era naquela semana da estreia. E nós assistimos sentados no chão do cinema, porque era o único lugar naquela época que tinha para assistir, né? Não tinha essa coisa de poltronas numeradas, então muito chapado de gente. E eu me lembro daquela abertura maravilhosa do cruzador, do Império entrando e toda aquela ação fenomenal, né, do quarto capítulo, né, Uma Nova Esperança. E aí toda aquela história, os rebeldes, o Império, os Jedi, Sith, o Obi-Wan, né, com o maravilhoso ator, né, o Alec Guinness, né, que já está lá com Deus, tal. E assim, a voz do Darth Vader, e era uma época que era a primeira vez que a gente estava vendo os efeitos visuais daquele nível lá naquela época. E assim, eu fiquei completamente alucinado. Eu tinha 9 para 10 anos de idade e já treinava artes marciais e tive, como o meu irmão também que treinava, aquela impressão, bom, isso aqui tem a ver com arte marcial, tem a ver com samurai, né? E então aquilo me impressionou muito. O sabre de luz, né, o lightsaber, nossa, era uma coisa assim sensacional. As cenas de luta, as cenas de duelo, né, de espadas, que a gente falava na época, espada laser, né? Era um lightsaber, né? Mas todo mundo traduzia como espada laser, espada de energia, né? Era uma coisa assim sensacional. Os duelos, né, de tipo faroeste, né, com a cena do Han Solo dentro do bar lá em Mos Eisley, dando, né, um tiro no Creedle. Nossa, foi assim absurdo. Era uma mistura de filme de capa-espada com bang bang italiana e filme de guerra. Lá os combates de nave, era uma coisa assim sensacional. Então Star Wars, ele moldou muito do meu pensamento, né? A filosofia. No primeiro filme, quando o Obi-Wan fala uma arma para tempos mais civilizados, para pessoas nobres, né? Mostrando o lightsaber pro Luke Skywalker, e todos os jovens se identificavam com Luke Skywalker, né? Porque aquele menino cheio de esperanças, olhando para o futuro, tal, que precisa amadurecer para enfrentar situações difíceis na sua vida. E na nossa vida também foi desse jeito. Foi muito legal assistir Star Wars. Aquilo me marcou profundamente. E eu vou contar uma coisa para vocês. Naquela época, a gente podia ficar no cinema várias sessões. Então, eu e meu irmão assistimos pelo menos umas 3 sessões do Star Wars seguida, né? Entramos no cinema de tarde, saímos à noite e voltamos, porque você não tinha recursos, por exemplo, para assistir num vídeo, num DVD, não tinha nada disso. A primeira vez que nós assistimos Star Wars em casa foi num Super 8, não tinha nem som, né? Então era uma coisa assim sensacional poder ter assistido esse filme que o George Lucas bolou, essa história, essa saga tão fantástica. Depois vieram o Império Contra-Ataca, o Retorno de Jedi da trilogia clássica, e depois a nova trilogia, e agora a trilogia Disney e tal. E o Star Wars, ele é um negócio, assim, as séries, Clone Wars, tudo, eu assisto tudo. Minha irmã coleciona os brinquedos, a gente, né, souvenir, camiseta, trilha sonora. Eu sou músico também na banda Madre, meu irmão também, mais velho.
e a gente também tem um trabalho musical, né? Somos compositores, estudei música clássica, estudei jazz, estudei composição e popular também, música popular. Então tem também todo um trabalho. A trilha sonora de Star Wars é uma coisa impactante, é uma coisa assim épica, que mexe com você. A marcha do Império, o tema da vitória dos rebeldes, nossa, tudo. É o tema do Luke Skywalker, né? Nossa, John Williams. Então, tudo. Star Wars praticamente é um dos filmes de cabeceira que moldaram a forma como eu vejo o mundo, a força. E falando na força, que a força esteja com vocês. Olá para todos. Eu sou Marcelo Rafa de Pereira Silva, sou praticante de artes marciais, sou o Soke, o herdeiro do estilo Shinto-ryu Shinken Bujutsu Tsukimoto-ha, sou praticante da dança da espada, o Kembo, e a dança do leque, o Shibo, que são danças praticadas exclusivamente pelos samurais, só pelos mais nobres samurais. Sou praticante de karatê e de outras artes marciais. No Kembo e no Shibo eu tenho o 8º Dan, sou do estilo Shokoryu do Japão. Sou músico, sou compositor, sou arranjador, sou produtor musical, sou letrista, sou massoterapeuta, tenho várias especialidades. Estou numa banda maravilhosa chamada Madre, junto com meu irmão Adriano Pereira, que também é sensei. E hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito de um assunto que é muito legal, que é falar sobre Star Wars. E toda essa introdução que eu dei para vocês é para dizer para vocês que tudo isso que eu faço na minha vida são coisas que estão profundamente ligadas a Star Wars e que sim sofreram influências dessa história incrível. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma história que aconteceu comigo, né? Porque meu primeiro contato com Star Wars, que realmente foi algo marcante na minha vida, não foi diretamente ter ido ao cinema, que aquilo foi uma explosão incrível na ideia da gente naquele tempo, um tempo que os efeitos especiais estavam começando a se desenvolver, né? Porque Star Wars estreou nos Estados Unidos em 1977 e estreou no Brasil em 1978. Naquele tempo nós tínhamos esse gap de tempo, né? As coisas não vinham para cá imediatamente como é hoje. Mas essa história é uma coisa muito legal. Meu irmão e eu, nós éramos pequenos, nós devíamos ter 9 e 7 anos, e nós fomos assistir ao filme King Kong na Rua Augusta, num cinema que deixou de existir há muito tempo, chamado Cine Marachá. E nós gostamos tanto do filme que naquele tempo você podia assistir 1, 2 sessões seguidas do filme sem pagar nova entrada, né? Você não precisava pagar uma nova entrada para você poder assistir. E nós fomos assistir, ficamos encantados com o King Kong lá em 1977 e, nossa, foi uma coisa aquilo, a gente ficou impressionado com o King Kong. Mas por que eu tô falando do King Kong? Porque nós era pra gente ter chegado 3 horas antes em casa, e a minha mãe deu uma bronca danada na gente, porque a gente chegou tarde, disse que a gente nunca mais ia sair sozinho, nunca mais ia ao cinema. E enquanto minha mãe tava dando aquela bronca danada em mim e no meu irmão, entra na propaganda Star Wars. Naves e espadas, sabres de luz e o Darth Vader. Meu Deus do céu, que coisa louca que foi aquilo. E a gente não tirava o ouvido, a gente não tirava os olhos da televisão e passávamos agora esperando propaganda, porque a gente queria ver aquilo. Era incrível, era fantástico. Realmente era fora de série.
E aí foi que nós ficamos, né, pentelhando minha mãe para ela levar a gente ao cinema. Mas a verdade é que a minha mãe trabalhava muito, ela e meu pai tinha uma alfaiataria, minha mãe ajudava ele, e não era fácil para minha mãe arrumar tempo para ela ir levar a gente ao cinema, porque nós éramos pequenos e não dava para ir sozinho. E depois que a gente extrapolou no horário naquele dia que a gente foi com amigos, a minha mãe meio que cortou um pouco as rédeas da gente. Mas até que um belo sábado, né, nós imploramos para ela, falando: mãe, o filme vai sair de cartaz. E tava mesmo para sair de cartaz. E a minha mãe virou e falou: tá bom, eu não vou poder entrar com vocês, mas eu vou deixar vocês no cinema e eu venho buscar vocês no final, quando o filme acabar. E foi realmente talvez a experiência mais incrível da minha vida. Claro que em 81 também tivemos a estreia aqui no Brasil do talvez o que é considerado o melhor filme da saga, que é o Império Contra-Ataca. E finalmente em 1983, 84, nós tivemos o nosso fantástico O Retorno de Jedi. Mas uma coisa que eu nunca vou me esquecer, aquele cinema lotado, nós conseguimos, assim, naquele tempo, para vocês terem uma ideia, podia se sentar no chão, assistir o filme em pé. Eles lotavam o cinema na capacidade máxima e deixe lá. Quem quisesse assistir em pé, assista. Quem quiser sentar no chão, assista. O importante era assistir o filme. E nós estávamos lá, conseguimos duas poltroninhas ali no sufoco, mas o cinema abalroado. E finalmente começa o filme. Finalmente entra aqueles dizeres incríveis que nos acompanham há 47 anos. Há muito, muito tempo, numa galáxia distante. E o filme começava. Gente, que coisa incrível que foi aquilo. De verdade, que coisa incrível. Uma experiência fantástica. No nosso caso, nós começamos nas artes marciais um tempo antes, tá? Nós começamos nas artes marciais em 1977. É óbvio que as comparações eram inevitáveis com o universo de Star Wars, né? As roupas que nós usávamos, as armaduras, né? Que no Japão a armadura para fazer Kendo chama-se Bogo, e as roupas, né, o Hakama, que é aquela calça preguiada, larga, que parece uma saia, lembrava muito as roupas dos Jedi. Qualquer semelhança entre o sabre de luz e a katana, o sabre samurai, não é uma mera coincidência, porque o George Lucas foi buscar no Oriente muitas das inspirações para ele compor o universo de Star Wars. Acho que não é segredo para ninguém que um dos filmes que inspiraram o George Lucas foi o clássico do Akira Kurosawa, A Fortaleza Escondida, né? The Hidden Fortress. E eu encerro por aqui. Não podia ser diferente, né? Com o famoso, o maravilhoso May the Force be with you. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus. Olá, me chamo Jason Vieira, também conhecido como Otaki Ryuji. Sou praticante de artes marciais samurai desde 1979. Somos representantes aqui no Brasil de Tozawa Ryu, Yagyu Kagyu e outros estilos. Também sou sensei do Dojo Koryu Dojo aqui no Brasil, um dos grupamentos da Ryujinkai, uma associação de artes marciais antigas que representa os samurais e as artes antigas aqui no Brasil. A primeira vez que eu assisti Star Wars foi em 1982. Eu sou praticante desde 1979, ou seja, eu já praticava há 3 anos e eu vi a Nova Esperança, que foi para mim algo fantástico. Ver toda a filosofia, praticamente a filosofia samurai de maneira lúdica, de maneira bonita sendo ali praticada, para mim foi algo fantástico. Logo, no pouco tempo depois, eu assisti o Império Contra-Ataca, que aumentou mais essa filosofia ainda. Mestre Yoda, todo aquele sentido do próprio Mestre Obi-Wan voltando, ressuscitado, aquilo para mim foi fantástico e eu conseguia me relacionar com aquilo. Depois assisti o Retorno de Jedi e o mais interessante, o meu treinamento ia avançando conforme os filmes iam passando. E tinha um pequeno delay no Brasil em relação aos Estados Unidos, de quando vinham os filmes vinham um pouco atrasados. E quando eu finalmente assisti
o Império Contra-Ataque, depois do Retorno do Jedi, eu vi que a filosofia estava toda embebida ali. Principalmente porque muito jovem eu não podia assistir os filmes de samurai, o sensei não deixavam, porque eram filmes muito mais violentos naquele momento, nós não tínhamos a idade ainda. Então foi a primeira coisa que eu vi, fora do meu treinamento, que eu pude relacionar com a realidade. E o mais importante, também depois assistindo os filmes de Kurosawa, ou seja, eu primeiro assisti Star Wars e depois eu fui assistir Kurosawa, eu consegui relacionar todos os filmes do Kurosawa de samurai, a filosofia samurai, de toda a maneira como ele era feito, aquilo diretamente. Fortaleza Escondida, Trono Manchado de Sangue, Sanjuro, Sete Samurai, todos eles ali relacionados à questão de Star Wars. Então Star Wars eu guardo com um carinho muito grande até hoje, é algo que eu tenho os brinquedos daquela época que meu pai trouxe dos Estados Unidos para mim, fico muito feliz com isso, e agora sabendo que podemos correlacionar novamente Star Wars e a filosofia que eu treino até hoje, a filosofia dos samurais, me deixa muito feliz. Olá, meu nome é Lamarcio Martins e sou conhecido no meio como Kenjiro Sensei. Comecei nas artes marciais ainda aos 7 anos de idade, incentivado pelo meu pai, que me acompanhou até um bom tempo. Sou representante de organizações aqui no Brasil e na América Latina. Dentre elas, gostaria de destacar a All Japan Budo Federation, a Ryujinkai e também a IMCF, que reza pelas tradições samurais mantidas fora do Japão. Bom, falar sobre Star Wars é falar sobre a minha vida, principalmente na minha infância, né? Os primeiros filmes me influenciaram muito a motivar ainda mais a minha prática, a minha continuidade no meio samurai. É curioso o quanto isso é presente na minha vida e o quanto tornou, né, trouxe muitos assuntos entre mim e até mesmo meus alunos hoje em dia, considerado por alguns como nerd, né? Mas vamos lá. O filme que mais me chamou a atenção, né, nessa realidade toda, nesse período, foi o Retorno do Jedi, onde eu pude perceber o quanto ele se aproximava daquilo que eu vivia no meu dia a dia nos treinamentos, que era o momento em que o Luke compreende que a arrogância, a prepotência não dariam a ele condições de torná-lo um grande guerreiro, aceitando os ensinamentos então, do mestre, né, no caso Yoda. E eu passei por um período muito semelhante com o meu mestre, onde eu achava difícil compreender os ensinamentos deles e por hora eu achava que talvez eu estivesse certo. E também, graças ao Star Wars, eu soube ponderar com o meu mestre, aceitar os ensinamentos e me tornei tudo o que eu mencionei para vocês agora há pouco. Hoje, tenho a oportunidade, junto com meus irmãos, né, realizar um sonho, que é fazer parte desse grande projeto, falar sobre a vivência do samurai junto à história de Star Wars. Para mim, é uma realização de um grande sonho, que por hora, né, fico aqui à disposição de vocês para perguntas e ensinamentos. A vivência de Star Wars é realmente algo que esteve presente em nossa vida e até hoje está, né, dentro de todos os ensinamentos dos Jedi e dos samurais que são tão próximos. Espero que possamos contribuir muito com vocês. Até já.